Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Amém? Glória a Deus. Sinto muito honrado por ter o privilégio de poder, mais uma vez, ministrar na minha igreja. Nós, graças a Deus, temos a honra de ministrar em alguns lugares, mas eu sempre digo, eu vou dizer sempre, eu sempre prefiro ministrar na minha igreja. Eu prefiro servir na minha igreja, eu prefiro dar o meu sangue na minha igreja. Amém? Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra, quero convidar você para estar, se você tiver um tempinho, amanhã aqui às 15 horas, no culto Tarde da Bênção. Quem vai estar ministrando a palavra para nós aqui é o pastor Carlos, homem de Deus, paizão. Vai estar ministrando a palavra aqui para a gente. Meu irmão, o que Deus tem feito nesse culto tem sido maravilhoso, extraordinário. Então, se você tem esse tempinho aí no horário das 3 horas da tarde, fique em casa não, fica vendo novela não. Vem para a igreja, vem buscar um pouquinho a Deus aqui com a gente. Deus tem operado milagres aqui neste lugar e eu tenho certeza que na sua vida não vai ser diferente. Amém? Nosso culto é todos os dias, mas na quarta-feira, toda quarta-feira nós fazemos uma campanha aqui, nós ungimos o povo, oramos por você, fazemos orações específicas e Deus tem respondido a oração do povo aqui. Então amanhã, às 15 horas, aqui o culto Tarde da Bênção, no finalzinho temos um café abençoado, 0800 ali, para nós comungarmos aqui como igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida. Meu irmão, eu tenho uma palavra para você sobre resposta. Eu creio que todos nós buscamos uma resposta em alguma área da nossa vida, né? Nós buscamos uma resposta, nós queremos respostas, queremos milagres, né? Buscamos ouvir a voz de Deus mediante aquilo que precisamos. E o ser humano, quando ele busca uma resposta, ele tem várias ferramentas para poder achar, né? Por exemplo, hoje em dia você quer pesquisar alguma coisa, você vai o quê? No Google. Quem tem acesso à internet, vai no Google. O exemplo disso é minha esposa. Ela sente uma dor, ela já vai para o Google. E aí eu chego em casa, ela está desesperada. Eu falei, o que foi? Nossa, eu estou com uma dor. E eu fui no Google e disse que pode ser um problema na cabeça. Eu falei, calma, mulher. Então, quando eu chego em casa, eu vejo ela com o celular na mão, desesperada, porque ela achou alguma coisa no Google, né? Então, se queremos respostas, vamos para o Google. Às vezes a gente quer uma resposta, buscamos num livro. Outras pessoas, quando querem uma resposta, vão a um terreiro de umbanda, vão a uma cartomante, vão a um centro espírita, buscam resposta com alguma pessoa intelectual, com alguém, enfim. Mas essa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a resposta que você busca está na casa do Senhor, não está no Google, você não vai encontrar em livro, você não vai encontrar com pessoas, você não vai encontrar em centro de umbanda, em lugar nenhum. A resposta que você precisa, somente na casa de Deus você pode encontrar. E é isso que eu quero profetizar para você hoje, que eu quero compartilhar com você. Aonde encontramos resposta de Deus? Primeiro lugar que nós encontramos resposta de Deus. Nós encontramos resposta no sacrifício do altar restaurado. Abra sua Bíblia aí, no primeiro livro dos Reis aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Aqui vai ser o primeiro exemplo de onde nós podemos encontrar a resposta. Meu irmão, hoje é o culto da palavra. Então, para depois você falar, ah não, mas o Max está falando coisa da cabeça dele, nós vamos buscar tudo na Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina onde podemos encontrar a resposta de Deus. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, quem achou diz amém. Quem não achou, diga me espere. Amém. Só para te contextualizar, primeiro livro dos Reis fica antes do segundo livro de Reis. Tá? Só para você achar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 29, diz assim, ó. E sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta aí que a gente vai procurar mais algumas referências aqui, tá? A resposta está no sacrifício do altar restaurado. Se você quiser anotar, anote aí. Por que essa referência? Porque é muito interessante, e eu vou compartilhar com você aqui, que se nós formos nos contextualizar nessa história, né, no fato de Elias, o profeta Elias, ele é um profeta que ele estava na época do reinado do rei Acabe.
rei Acabe, como você sabe, ele se casou com a Jezabel, que era uma mulher promíscua, uma mulher idólatra, uma rainha idólatra, adoradora e sacerdotisa de Baal. E quando o rei Acabe se casou com Jezabel, né, o povo de Israel começou a pender-se para a idolatria. Então o que Jezabel fez? Jezabel, ela destruiu o altar do Senhor, ela construiu altares para Baal, né, e ela tinha cerca de 800 profetas, mais ou menos, que adoravam a Baal. E ela destruiu todos os sacerdotes de Deus, todos os profetas do Deus vivo. E o profeta Elias, ele profetizava contra Acabe, contra os preceitos de Acabe, que Acabe tinha se afastado dos caminhos do Senhor, tinha se esquecido das leis do Senhor. Então Elias, ele profetizava contra as atitudes de Acabe. E uma certa vez Elias profetizou e disse, ó, por 3 anos não haverá chuva sobre a terra, mediante aos pecados que o povo tem cometido. E durante 3 anos não choveu. E Elias, ele se escondeu, ele temeu porque ele sofreu ameaças de Acabe, então ele se escondeu durante esse tempo todo. E é interessante que quando Elias, ele passa esse período escondido, ele foi se esconder no ribeiro de Querite, e ali ele é alimentado por corvos, você conhece a história, né? Ele bebia do ribeiro. Certa feita, a água do ribeiro secou, e Deus disse, ó, vai até o povo e profetiza contra eles, o que está acontecendo. Quando Elias chegou na nação, quando Elias chegou na terra, ele se deparou com um povo totalmente inclinado para a idolatria. E aí o que acontece? Elias vendo tudo aquilo, ele vendo que o povo adorava Baal, adorava outros deuses, Jezabel, ela dominava o que Acabe fazia, Acabe era totalmente dominado por Jezabel. Então Elias, ele lança um desafio. Ele resolve chegar para os profetas de Baal e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte então, o povo está errado. O povo tem que adorar a Deus, o verdadeiro Deus, Deus que livrou o povo do Egito, o Deus que fez água brotar da rocha, o Deus que fez maná cair do céu, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que operou milagres. É esse Deus que o povo tem que servir. Está tudo errado. Então ele falou, vamos fazer um desafio, eu vou desafiar vocês. Vamos fazer o seguinte. E Elias lançou um desafio. Tragam aqui dois novilhos e vamos aqui oferecer sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus a ser adorado. A princípio, fácil, porque eles acreditavam que Baal era um Deus poderoso. E Elias lança esse desafio. E Elias ainda faz o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, começa vocês primeiro, podem escolher o novilho de vocês aí, repartam o novilho e ofereçam um sacrifício. Podem clamar a Baal, se ele responder com fogo, ele vai ser adorado então. E a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal, eles pegaram o novilho, repartiram o novilho, colocaram sobre o altar e começaram a clamar, começaram a clamar. E a Bíblia diz que eles clamaram até o meio-dia. E até o meio-dia não houve resposta. Chegou um determinado momento que Elias começou a zombar deles, falou assim, bom, clama mais alto, de repente Baal está dormindo. Só para você poder contextualizar com o texto que eu estou referindo para você. E eles começaram a clamar, ele disse assim, ó, clama mais alto. De repente Baal está dormindo, está viajando, está trabalhando, ele não está ouvindo vocês. Ou vocês estão clamando muito baixo, clamem mais alto. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar mais alto. Começaram a se retalhar. Até que quando no horário que foi servido a oferta de manjares, eles começaram a derramar seu próprio sangue sobre o altar. Baal ainda assim não respondia. E Elias disse, agora chega, acabou. Elias pegou o novilho, repartiu. E a Bíblia diz que Elias primeiramente restaurou o altar do Senhor. Pegou as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. Por que Elias pegou as 12 pedras? Porque as 12 pedras simbolizavam as 12 tribos da aliança de Deus. Elias queria que o povo se lembrasse da aliança que eles tinham com Deus. O povo não podia viver na idolatria. Enquanto nós vivemos na idolatria, enquanto nós vivemos fora da sabedoria do Evangelho, da sabedoria da palavra, nós não temos resposta, meu irmão. Sabe por que muitas vezes não obtemos respostas? Sabe por que as pessoas não obtêm resposta? Sabe por quê? Porque elas estão vivendo uma vida medíocre, uma vida mentirosa, um evangelho mentiroso. Mas essa noite eu quero declarar sobre a tua vida que o altar do Senhor está sendo restaurado e vai ter resposta para a tua vida sim. Mas primeiro nós temos que restaurar o altar do Senhor. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar. Não pode haver sacrifício de qualquer maneira.
Tem que haver um sacrifício genuíno, um sacrifício puro. Elias não podia oferecer sacrifício ao Deus no altar de Baal. Ele tinha que restituir o altar de Deus, porque a adoração a Deus só pode ser feita no altar dele, não no altar de Deus comum, não em qualquer lugar, tem que ser na casa dele, no altar dele. A adoração a Deus tem que ser genuína no altar dele. Elias restaurou o altar, repartiu o novilho, colocou sobre o altar. E a Bíblia ainda diz que Elias, ele cavou uma valeta em volta do altar. E ele disse assim: tragam-me 4 cântaros com água. Lembrando que há 3 anos não caía uma gota de chuva na terra. Para você ter uma ideia, um cântaro, ele equivale a 12 litros e meio de água. Elias pediu 4 cântaros. Ou seja, ele tinha 50 litros de água. E a Bíblia diz que ele mandou pegar esses cântaros e jogar sobre o sacrifício. Jogar essa água sobre o sacrifício. E a Bíblia diz que ele mandou fazer isso 3 vezes. Ou seja, se ele tinha 50 litros de água lançando 3 vezes, ele tinha o quê? 150 litros de água. Meu irmão, numa época de seca, água era o bem mais precioso. O que eu aprendo com isso aqui? Elias, ele não teve medidas para poder oferecer um sacrifício e uma oferta ao Senhor. Elias, ele depositou no altar aquilo que ele tinha de mais precioso. O novilho era precioso, mas não era tanto. O que era mais precioso era a água. Meu irmão, o que você tem preparado para oferecer a Deus para obter resposta? O que nós temos oferecido a Deus para obtermos respostas e milagres? Será que tem sido suficiente? Será que tem sido uma oferta, um sacrifício que agrada a Deus, ou tem sido aquilo que nos sobra? Deus não quer nada que sobra. A Bíblia diz que, Davi disse: eu não posso oferecer a meu Deus aquilo que não me custa alguma coisa. Quando ele foi até a eira de Araúna, eu não posso oferecer algo ao meu Deus que não me custe nada. Elias, ele estava oferecendo algo que custava muito. A Bíblia diz que ele lançou toda aquela água sobre o altar. E quando ele clamou, ele não precisou ficar clamando meia hora, meio-dia, 30 horas, 42 horas, não. A Bíblia diz que Elias levantou sua mão aos céus e clamou: ó Senhor, responda com fogo, para que esse povo possa ver que há Deus em Israel. Quando Elias clamou, a Bíblia diz que desceu fogo do céu no mesmo momento, consumiu o novilho, consumiu todo o altar, consumiu a lenha, e ainda consumiu toda a água que estava empoçada ali. Ou seja, com o altar restaurado e uma oferta agradável a Deus, Elias obteve resposta. O milagre só vai chegar na tua vida, a resposta só vai chegar na tua vida mediante um sacrifício genuíno a Deus. O que você tem sacrificado a Ele? O que você tem oferecido a Deus? Ai, mas Deus não me responde. Deus não responde a minha oração. Preciso de um milagre. É preciso. O que você tem oferecido a Ele? Quer uma resposta extrema? Atitude extrema, irmão. Quer uma resposta, um milagre extraordinário? Atitudes extraordinárias. Elias ofereceu algo extraordinário a Deus, com a oferta do altar restaurado. Ele obteve resposta. Que milagre você precisa? Que resposta você tem buscado? Que sacrifício você tem feito? O que você tem oferecido a Deus para que Ele possa responder aquilo que você está procurando? Nosso Deus é um Deus de resposta, meu irmão. Mas nós só obtemos resposta quando procuramos a resposta. Esse é um princípio básico. Ninguém recebe resposta sem procurar. Não, para você ter uma resposta, você tem que procurar, você tem que se desprender de alguma coisa. E você vai obter resposta, amém? Onde podemos encontrar resposta? Nós podemos encontrar resposta no centro da vontade de Deus. Primeiro livro de Samuel, abre aí, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30.
Onde podemos encontrar resposta? Onde encontramos resposta de Deus? Encontramos resposta de Deus no centro da vontade dele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, amém? A partir do versículo 8. Diz assim, ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Esse fato decorre quando Davi, fugindo da ira de Saul, Davi ele vai buscar abrigo aonde? Na terra dos filisteus. A mesma terra, o mesmo povo de Golias que ele matou algum tempo atrás. Ele vai buscar refúgio com o rei Aquis, que era o rei dos filisteus. E a Bíblia diz que Davi ele começa lá a travar as batalhas dos filisteus. Ele começa a lutar pelos filisteus. Assim como ele lutava pela nação de Israel, ele começou a lutar a favor dos filisteus. Então, todas as batalhas que os filisteus travavam, Davi travava em favor deles e vencia. Porque os filisteus e o rei Aquis sabia que Deus era com Davi. Então Davi, ele para poder ter abrigo com os filisteus, abrigo nas das filisteus, ele tinha que lutar as batalhas dos filisteus. Então ele se aliou aos filisteus para ter refúgio. E Davi ele começou a habitar a cidade de Ziclag, que é ao sul da cidade dos filisteus. E aí quando Davi começa a travar as batalhas, os filisteus começam a vencer, chega um determinado tempo que os filisteus vão entrar em batalha com a nação de Israel. Automaticamente, como Davi estava com eles, Davi tinha que lutar também contra Israel. E Davi ele está indo a caminho da batalha, para lutar contra o seu próprio povo. E o que eu acho interessante aqui nessa história, é que numa determinada altura da caminhada, Deus começou a endurecer o coração dos príncipes filisteus. E eles chegaram para o rei e falaram assim: bom, peraí, nós vamos lutar contra a nação de Israel. Davi, há pouco tempo, era servo de Saul, travava as batalhas de Saul e vencia. Lembra dos cânticos que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares? Então, é esse mesmo Davi que está indo na batalha conosco. E se de repente o coração de Davi se volta contra nós e resolve se aliar a Israel de novo? O coração dos príncipes filisteus endureceram a respeito de Davi. E o rei Aquis fala para ele assim: então Davi, volta, não é nem por mim, mas os meus príncipes estão um pouco preocupados com a situação, com medo de você se bandear para os israelitas de novo e lutar contra nós. Então, volta para sua cidade, vai em paz e vamos terminar a batalha aqui. O que eu entendo isso aqui é que quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, para Deus corrigir a nossa rota, ele endurece o coração de pessoas. Às vezes não entendemos: poxa, mas por que eu não consegui aquilo que eu queria? Sabe por quê? Porque você está fora da vontade dele. Você não está sendo da vontade dele. Então Deus vai endurecer o coração de quem tiver que endurecer, para você poder voltar para o caminho que ele quer. Foi o que aconteceu com Davi. Não tinha como Davi, que era aliançado com Israel, aliançado com Deus, lutar contra o seu próprio povo. Não tinha como. Não tem como eu e você, como servo dos Deus vivo, como cristãos, ir contra os mandamentos de Deus. Não dá. Não dá, irmão. Nós só teremos respostas se tivermos no centro da vontade de Deus. E Davi ele retorna para Ziclag. 3 dias de viagem. Quando ele volta, a cidade estava totalmente destruída. Os amalequitas entraram na cidade, saquearam a cidade, roubaram suas mulheres, seus filhos, dele e de todos os soldados, queimaram a cidade e foram embora. Não deixaram nada. Davi e os seus homens, quando chegaram na cidade, eles se depararam com aquele cenário de destruição. E a Bíblia diz que os homens de Davi quiseram até matá-lo, culpando o que aconteceu. A Bíblia diz que Davi chorou até perder suas forças. Mas aí Davi se lembrou que ele tinha que estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que ele chamou o profeta, pegou o éfode, que era um dos tesouros que era para oferecer adoração a Deus ali, um dos artifícios para oferecer adoração a Deus. Davi pegou aquilo e foi consultar a Deus. Foi necessário Davi passar por uma tribulação, passar por uma tempestade, para ele poder entender que toda e qualquer decisão que a vida dele que ele fosse tomar, ele tinha que ter respaldo da palavra de Deus. Ele tinha que estar no centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que Davi consultou a Deus e falou assim: Senhor, devo persegui-los? E se eu persegui-los, eu vou achá-los?
Se eu achá-los, eu vou ter vitória. E Deus responde a Davi: você vai perseguir, você vai alcançar, e você vai ser vitorioso, porque agora você está no centro da minha vontade. Ah, meu irmão, quando nós entendermos que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para fazer tudo na nossa vida, meu irmão, eu vou profetizar sobre a tua vida essa noite, que você vai perseguir, você vai alcançar e você vai ser vitorioso. Satanás pode até tentar derrotar a tua vida, mas você vai perseguir, você vai alcançar e você vai ser vitorioso na vontade de Deus. Mas esteja no centro da vontade dele. É no centro da vontade de Deus que nós temos resposta, meu irmão. É no centro da vontade dele que tem resposta. É no centro da vontade dele que tem milagre. É no centro da vontade dele que tem restauração. É no centro da vontade dele que tem vida plena. É no centro da vontade de Deus que tem prosperidade. É no centro da vontade de Deus que tem plenitude de vida. É no centro da vontade dele, meu irmão. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, a nossa família sofre. Eu já tomei decisões na minha vida que não estavam pautadas na vontade de Deus, minha família sofreu. Então hoje, quando eu vou tomar uma decisão, eu penso duas vezes. Peraí, será que Deus quer isso? Será que é o que Deus quer para a minha vida? Senhor, eu devo agir dessa forma? Como eu devo proceder? Meu irmão, se a gente andando direitinho, tudo ali, às vezes orando, buscando, às vezes a gente erra. Imagina se a gente não pedir a vontade de Deus, se a gente não pedir a opinião de Deus, se a gente não pedir o conselho de Deus. Quando Jesus subiu ao céu e disse: eu vou ao Pai, mas eu enviarei a voz do Consolador, que é o Espírito Santo, ele queria dizer que mesmo em momentos de tribulação, nós temos um conselheiro, nós temos alguém que está ao nosso lado, pronto a nos ajudar, pronto a nos aconselhar e pronto a nos mostrar o caminho certo a seguir. Só que a gente prefere pedir opinião para o vizinho. A gente prefere pedir opinião, às vezes, pastor Fábio, para alguém que não tem nada para passar para a gente. E o Deus, o nosso Deus, que é o detentor de todo o poder, de todo o milagre, aí o que o diabo coloca no coração? Deus está ocupado com tanta coisa, eu não vou encher a paciência de Deus com... Não, irmão. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele nos ama. Se nós, o que o diabo quer? O diabo quer que nós achamos que Deus não está nem aí para nós. Para quê? Para poder anular o sacrifício que ele fez por mim e por você. Mas não é assim. Nós temos um Deus que a qualquer momento que nós clamarmos, ele nos atende. A qualquer momento que nós pedirmos, ele nos ouve. Ele não é um Deus omisso, ele não é um Deus surdo, ele não é um Deus cego, não é um Deus mudo. Ele é um Deus que ouve o clamor da sua igreja e responde quando um coração contrito clama por ele. Esteja no centro da vontade dele. É aí que vai ter resposta. Resposta. Onde eu encontro resposta, Max? Onde mais eu encontro resposta? Nós obtemos resposta em um ato de fé. Evangelho de Marcos. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Marcos. Capítulo de número 5. Tudo da palavra, irmão. Isso aí é Bíblia. Não quero falar nada de mim aqui. Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 5, versículo de número 25, amém? Marcos capítulo 5, versículo 25, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso, antes indo a pior, 27, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou em sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Um ato de fé produz resposta. O que nós temos vivido aqui no culto, no Tarde da Bênção, aqui à tarde, meu irmão, é extraordinário, porque nós temos tido experiências com Deus de uma forma grandiosa. Quando o pastor Fábio falou aqui que nós estávamos conversando hoje à tarde sobre a atmosfera que tem se movido na igreja, é real. Se você for reparar, se você está com o seu coração sensível ao que tem acontecido, você vai perceber que durante algum tempo, todos os cultos, todos os eventos que têm sido feitos na igreja, tem algo de diferente a respeito de cura, milagres e respostas.
seja no louvor, seja numa palavra, sempre tem algo direcionado para isso. E no culto aqui à tarde, nós temos tido experiência, por exemplo, algumas semanas atrás, nós levantamos um clamor aqui, uma irmã pediu para levantarmos um clamor pela filha dela, que a filha dela, jovem, foi diagnosticada, apareceu de repente um caroço aqui no pescoço dela, e os médicos tinham constatado que era um tumor, e ela ia fazer alguns exames, estava preocupada, ela pediu para orarmos aqui, nós levantamos um clamor, levantamos um clamor em concordância a Deus aqui. No outro dia a filha dela foi fazer o exame, o médico falou, não tem nada, isso aqui era um tumor, mas eu pensei que era maligno, mas não é algo que com medicação vai sumir, não tem nada. Certa feita uma pessoa pediu oração aqui, que uma criança lá no interior do Paraná, um recém-nascido, tinha nascido prematuro, estava incubador e correndo risco de vida. Nós levantamos uma oração na quarta-feira, na sexta-feira recebemos a resposta que a criança estava em casa, já estava engordando bem, já estava bem, saiu da incubadora, não tinha nada. E inúmeros outros testemunhos que temos recebido aqui, através do clamor da igreja, de atos de fé de pessoas, de pessoas clamando a Deus aqui, Deus tem respondido. Então um ato de fé produz resposta. É engraçado porque se nós formos olhar todos os milagres, inclusive dessa mulher aqui, Jesus ele sempre foi muito mais reativo do que ativo. Por quê? Porque todas as pessoas que tiveram um ato de fé, tiveram resposta. Jesus foi muito mais reativo do que ativo. Jesus muito mais reagiu ao ato da pessoa do que propriamente agiu sozinho. Um exemplo, essa mulher, ela sofria há 12 anos de um mal, há 12 anos de um fluxo de sangue sanguíneo, de um fluxo de sangue contínuo, 12 anos. E ela gastou com o médico, a Bíblia diz que ela gastou com o médico, gastou com tratamento. Se ela gastou muito, é um sinal que era uma mulher de posses. Gastou tudo o que tinha, com médico, com tratamento e nada, não adiantou nada. Só que um dia ela ouviu dizer que Jesus ia passar ali. E olha a atitude dessa mulher. Se eu apenas tocar na orla do vestido de Jesus, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Fé. Ela tinha certeza do que ela queria, mesmo sem ver o que era. Fé. Firme fundamento das coisas que não se vêem, certeza daquilo que se espera. Ela não via, mas ela tinha certeza que ela seria curada. Então o que ela fez? Eu vou romper com a multidão, eu vou romper com a dificuldade, por quê? Porque naquele ciclo que ela estava, naquela situação que ela estava, ela era considerada impura, ela não podia sair, ela não podia se relacionar com ninguém, ela não podia ir na rua, ela não podia fazer nada, ela tinha que ficar em casa. Então ela teve que romper com paradigmas da sociedade, ela teve que romper com a vergonha, com a humilhação, com o medo de ser apedrejada, com o medo de ser apontada, para alcançar o milagre dela. Então o que ela fez? A Bíblia diz que ela foi, rompeu com a multidão, lançou seus pés de Jesus, tocou na orla do vestido dele e foi o quê? A Bíblia diz que instantaneamente ela foi curada. Um ato de fé. Um ato de fé. Meu irmão, às vezes, só de você vir aqui na igreja hoje foi um ato de fé, irmão. Não sei como é que está a tua vida, mas tem dias que só para eu estar na igreja é um ato de fé. Porque não é o fato de... Às vezes as pessoas acham, poxa, mas quem ministra aqui em cima, quem fala ali em cima tem a vida perfeita. Não, irmão, a gente passa por problema também. A gente passa por problema no casamento, passa por problema na vida pessoal, tem problemas para resolver, tem frustrações na vida. Então, nós precisamos tanto de um milagre quanto você. Às vezes até mais, né, pastor? Às vezes até mais. Eu preciso de um milagre todo dia, praticamente, na minha vida. Então, de repente, para você vir aqui hoje foi um ato de fé, irmão. Mas é através desse ato de fé que você está tendo hoje, que você está tendo nesse momento, o teu milagre vai chegar e a tua resposta vai vir. É através de um ato de fé que você tem resposta. Essa mulher, através do ato de fé, de um ato de ousadia, ela obteve resposta e salvação. Porque a Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, Jesus parou. E a multidão que o cercava, que era em torno de, a partir de 2.000 a 5.000 pessoas, quando a Bíblia fala em multidão, é de 2.000 a 5.000 pessoas. Jesus parou e disse, alguém me tocou. É até engraçado, até falo assim, tipo, Jesus ele era meio engraçado. Eu acho que um dos primeiros stand-up comedy que aconteceu na Bíblia é com Jesus, porque, tipo, o cego chegava a Jesus chegava para você e falava, o que queres que eu te faça? Aí o cego, Jesus, eu quero uma bengala? Não, eu quero ver. Né? O que queres que eu te faça? Jesus? É até engraçado, mas Jesus ele queria ver a reação, ele falou assim, alguém me tocou.
Aí os discípulos, poxa Jesus, como assim alguém te tocou? A multidão te cerca, tem 5.000 pessoas à tua volta, te espremendo, e você me pergunta, alguém me tocou? Jesus falou, irmão, alguém me tocou, porque o toque foi diferente, não foi o aperto de multidão, foi um toque de fé, foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Ou seja, o que Jesus quer de mim e de você? Jesus não quer você dentro da multidão, Jesus quer que você rompa com a multidão e toque nele num ato de fé, para que virtude saia dele e o milagre aconteça. O problema é que às vezes nós queremos estar no meio da multidão, a gente quer ver, mas não quer tocar. Toque na orla das vestes de Jesus. Jesus quer que nós tenhamos experiências reais com Ele. A multidão que cercava ali era todo mundo espectador, todo mundo queria ver o milagre acontecer, mas aquela mulher precisava que o milagre acontecesse na vida dela. Meu irmão, não queira ver o milagre acontecer, queira que o milagre aconteça na tua vida. Você é o milagre. Um ato de fé. E Jesus parou, eu não vou sair daqui porque alguém me tocou, eu não vou sair daqui enquanto ninguém se apresentar. E aquela mulher levanta e fala, Senhor, fui eu. Eu te toquei. Eu rompi com a multidão. Naquele momento ela teve a atenção de Jesus para ela. Meu irmão, não é todo mundo que tinha atenção de Jesus não. Pouca gente. Mas por que Jesus deu atenção para ela? Porque ela criou um relacionamento com Ele. Ela criou um relacionamento diferente com Ele. A multidão não tinha atenção de Jesus, mas aquela mulher teve. Do meio de 5.000 pessoas, aquela única mulher teve a atenção de Jesus. E ela contou a história dele, Jesus falou assim, ó, vá, a tua fé te salvou, e seja curada do seu mal. Quando a cura veio para aquela mulher, através do ato de fé, quando a resposta que ela buscou tanto chegou para ela, não veio pela metade, veio por completo. A Bíblia diz que o mal dela foi estancado na hora. O problema dela foi resolvido na hora. A resposta dela foi imediata, meu irmão. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero professar sobre a tua vida. Se você quiser receber, levanta a sua mão aí. Quando você agir com um ato de fé mediante a tua resposta, o teu milagre vai ser completo, não vai ser pela metade. A tua resposta vai ser imediata. Não vai ser para amanhã, não vai ser para depois, não vai ser mês que vem, não vai ser no que vem. Vai ser no momento que você tocar na orla das vestes de Jesus. O milagre daquela mulher não aconteceu de uma forma que no outro dia ou na outra semana ela teve que voltar e procurar um profeta para ser curada. Não, o milagre dela foi completo, a cura dela foi genuína, o milagre dela chegou e ela ainda recebeu redenção. O seu milagre vai trazer redenção para você, para sua família, para os seus parentes, aonde você estiver, o teu milagre vai vir acompanhado de uma redenção. O milagre dela foi completo. Onde encontramos resposta? Em um ato de fé. Aonde nós podemos encontrar respostas? E aqui eu encerro. Onde eu posso encontrar resposta? Encontramos resposta na obediência. Livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo de número 26. A partir do versículo 1. Amém. Quem não achou, diga me espere. O Gênesis é facinho, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 26. A partir do versículo 1 diz assim, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerás. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Nós temos resposta através da obediência. E é interessante a vida de Isaque, e eu me identifico muito com essa história, eu acho extraordinária. Porque Isaque era o filho da promessa, era o filho de Abraão, era o filho temporão de Abraão, o filho da velhice de Abraão e Sara. Então era o filho da promessa. E Abraão
depois que teve Isaac, né? Aí você já conhece a história, né, da promessa que Deus fez: e te farei uma grande nação, e a partir da tua semente, enfim, você conhece a história. E depois de toda aquela fome que teve uma segunda fome. E Isaac, né, com seus rebanhos, com a sua família, com o seu povo, ele resolve procurar alimento em algum lugar, alguma terra que ele possa plantar, que ele possa, né, criar os seus animais, criar a sua descendência, sua família. E Jesus disse para ele assim, ó: não vá ao Egito, não desça ao Egito, permaneça aonde eu te disser que você deve ficar. O que Deus requeria de Isaac? Obediência. O que Deus queria com Isaac? Você só vai prosperar se você obedecer ao meu mandamento. Obediência. E a palavra diz que Isaac foi ter com o rei Abimeleque, que era o rei filisteu, né? E Isaac começou a povoar Gerar. Foi ali, instalou-se em Gerar. E a Bíblia diz que Isaac começou a prosperar, de tal maneira, prosperando em terra inimiga, porque os filisteus sempre foram inimigos da nação de Israel. Então ele começou a prosperar em terra inimiga, começou a prosperar, né? O gado começou a crescer, as ovelhas começaram a crescer, o povo começou a crescer, a agricultura cresceu. Isaac começou a ficar muito rico, ser muito posse, ter muito camelo, ter muitos animais, ter um povo, muitos servos ao seu favor. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a invejar Isaac. E falaram assim, ó: esse cara está ficando mais poderoso que a gente. Vamos tocar esse cara daqui. O cara tem mais boi que a gente, tem mais vaca que a gente, tem mais camelo, o cara é mais rico que a gente. Vamos tirar isso aqui. A Bíblia diz que eles começaram a invejar Isaac. E Isaac manteve-se fiel a Deus e não foi ao Egito. O que ele fez? Os filhos falaram assim, ó: manda ele para o vale de Gerar. Por quê? Porque no vale não tem possibilidade de ter nada. Vamos mandar esse cara para lá, ele vai se quebrar por lá. E a Bíblia diz que Isaac desceu até o vale de Gerar. E a palavra do Senhor diz, e a Bíblia é muito explícita em dizer, que por causa da obediência de Isaac plantava e começou a colher 100 por 1. Se ele plantasse um pé de abacate, nascia 100 abacates. Se ele plantasse um pé de laranja, nascia 100 pés de laranja. Ele começou a plantar e a colher 100 por 1. Isaac começou a prosperar de tal forma que os homens começavam a falar assim: poxa, Deus é com esse cara. Só pode, porque ele está no vale, ele está prosperando mais do que prosperava aqui nas Campinas. Sabe por quê? Obediência. E sabe o que levou Isaac a ser obediente? O quê? A obediência do seu pai Abraão. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho amado, o seu único filho, quando ele para oferecer Isaac em sacrifício, o que Abraão fez? Amém, eu vou oferecer. Abraão foi obediente. E através da obediência de Abraão, Isaac foi abençoado. Através da sua obediência, a tua família vai ser abençoada, a tua família vai ser alcançada, o milagre vai chegar na tua empresa, o milagre vai chegar na tua casa, o milagre vai chegar na tua família. Aonde você pisar, você vai prosperar, através da obediência que você tem a Deus. Oh, meu irmão, nós temos que entender que a obediência traz milagre, a obediência traz resposta, sim. Só que nós temos uma pendência a nos rebelar, é impressionante. Por que Deus fala tanto de obediência? Por que Deus preza tanto a obediência? Porque quando nós desobedecemos um mandamento, quando nós desobedecemos um preceito, nós estamos nos rebelando contra a vontade de Deus. E quando nós nos rebelamos, sabe o que Deus se lembra? Satanás, Lúcifer. Ele se rebelou contra, a Bíblia diz que ele não imaginou ser nem ser maior, ele imaginou ser igual a Deus. E a Bíblia diz que ele foi lançado do céu, jogado. Ainda levou terça parte dos anjos com ele. Então Deus, ele abomina a rebeldia. Deus abomina a desobediência. Por isso que nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que obedeceram a Deus e tiveram resposta, tiveram milagres. Um exemplo de desobediência: Saul. Saul, o rei eleito pelo povo,
O primeiro rei eleito pelo povo. Antigamente o povo era reinado, tinha o reinado de Deus. Deus reinava sobre o povo e falava através do profeta. Só que o povo, Deus, nós queremos um rei. Todo mundo tem rei, Deus. Poxa, os filisteus têm rei, né? Os amalequitas têm rei. Só a gente que não tem rei. Dá um reizinho pra gente, vai. Só um reizinho, só umzinho. Deus falou, vocês querem rei? Então tá bom, vou dar um rei para vocês. Já que vocês não querem ouvir a minha própria palavra, vou dar um rei para vocês então. E aí Saul é ungido rei. Só que em determinado momento, Deus envia o povo de Israel para uma batalha e Deus fala assim para Saul, mata todo mundo, não deixa sobrar ninguém, não pega despojo, não pega animal, não pega nada. E quando eles voltavam, toda a batalha que eles voltavam, eles faziam uma festa e ofereciam um sacrifício em adoração a Deus. E quem oferecia o sacrifício? O profeta Samuel, que era o profeta daquela época. Só que nesse dia, Saul, achando que Samuel estava demorando demais, Saul resolveu desobedecer e oferecer sacrifício a ele mesmo. Irmão, quando o profeta Samuel chegou no arraial e viu o povo, aquele barulho, o povo festejando, oferecendo sacrifício, Samuel, o que está acontecendo aqui? E ele perguntou, pastor, o que você fez? O senhor demorou muito, o povo já estava dispersando, eu ofereci sacrifício a Deus. Aí Samuel falou assim, por que você desobedeceu o mandamento? Quem é você para oferecer sacrifício? Você é rei, não é sacerdote. Só quem pode oferecer sacrifício é o sacerdote. Saul desobedeceu a Deus. E o que Samuel disse para ele? A partir de hoje, Deus manda dizer para você que a graça dele saiu da tua vida e Deus já escolheu um novo ungido para ser rei de Israel. Saul desobedeceu a Deus e a graça de Deus saiu dele. As bênçãos de Deus saiu da família de Saul. Nem à toa que não sobrou nenhum da casa de Saul para ser rei. Davi foi rei de Israel por causa de uma desobediência. Isaac herdou a obediência do seu pai Abraão. Você sabia que os seus filhos vão herdar aquilo que você faz? Eu sou pai, eu entendo um pouco mais disso. Se eu for obediente a Deus, o meu filho vai ser obediente a Deus, irmão. Ele vai me ter como exemplo. Mas se eu for desobediente, se eu for negligente, se eu desobedecer a Deus, se eu roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, se eu não for um cristão verdadeiro, um cristão que busca a Deus, o meu filho não vai ter exemplo de cristão, ele vai ser qualquer outra coisa, menos cristão. A obediência gera resposta. Isaac obedeceu a Deus. Agora eu te faço uma pergunta, meu irmão. Será que a resposta que você tanto quer ainda não recebeu? Será que esse silêncio de Deus corresponde a alguma área que nós temos negligenciado? Eu não sei como você entrou, repito, eu não sei como você entrou aqui essa noite, irmão. Eu não conheço a tua vida. Só Deus conhece, eu não conheço a tua vida. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje, Deus vai derramar uma nova unção sobre a tua vida, sobre a da tua família. Uma unção de obediência, uma unção de obedecer os preceitos de Deus. E a resposta, o milagre de Deus vai chegar para você, irmão. Mas precisa ser obediente. Ser obediente não é fazer o que Deus manda, obrigado, não. É saber que obedecendo a Ele é a coisa certa que você está fazendo. A gente tem tantos exemplos. Deus, Ele nos dá exemplos na nossa vida, né, na nossa caminhada da vida. Hoje, né, todo mundo aqui foi pequeno, né? Todo mundo, eu ainda sou de altura, mas todo mundo aqui foi mais jovem, né? E o que o papai e a mamãe, vamos ser didáticos, o papai e a mamãe sempre falavam: olha, se você for obediente, né, no meu tempo, no final do ano você vai ganhar um videogame. Se você for obediente, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta, né? Geralmente o meu pai falava: se você for obediente, você não vai apanhar. Porque, irmão, eu apanhava muito, irmão, misericórdia. Mas eu digo para você que eu não fiquei delinquente nem fiquei traumatizado, não. Hoje eu sou homem de Deus, sou pai de família e tenho caráter. Então, filho, apanhar para mim nunca foi problema. Mas apanhei muito, irmão, misericórdia. Meu pai tinha uns Raider voador que só aquele chinelo voava, que só a graça de Deus. Mas eu aprendi que eu tinha que obedecer, porque quando eu obedeço, eu tenho benefício. Quando eu obedeço, eu tenho uma vida plena. Quando eu obedeço a Deus, eu tenho uma vida sadia.
Quando eu obedeço a Deus, a minha família é abençoada. Quando eu obedeço a Deus, a minha vida é abençoada. Quando eu obedeço a Deus, eu tenho resposta de Deus. Quando eu obedeço a Ele, eu tenho intimidade com Ele. Quando eu obedeço a Ele, quando eu dobro o meu joelho e clamo a Ele, Ele me responde, porque Ele é fiel. Obediência. Obediência. Obediência, irmão. Coloque-se de pé essa noite. Eu quero fazer uma oração com vocês, se o pastor me permitir. Obediência. Você quer um milagre? Restaure o altar e ofereça algo a Ele. Você quer um milagre? Esteja no centro da vontade dEle. Você quer um milagre? Tenha um ato de fé. Você quer um milagre? Seja obediente. Quem aqui precisa de um milagre? Você precisa de um milagre? Então eu queria convidar você que entendeu essa mensagem e que precisa de um milagre, de uma resposta urgente de Deus. Quero te convidar a vir aqui à frente agora para nós orarmos juntos. Eu não sei que resposta você precisa, meu irmão. Eu não sei que milagre você tem buscado. Mas Jesus está te perguntando essa noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Responda para Ele. Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Responda o que você precisa. Vamos clamar em concordância a Deus essa noite. Clamar por resposta. Deus tem ministrado ao meu coração que hoje é uma noite de resposta aqui nesse lugar. Deus está respondendo orações aqui. Deus está respondendo essa noite clamor que tem sido feito há muito tempo e você não tem tido resposta. Mas Deus está mandando dizer para você essa noite que através desses conselhos que você ouviu, a tua resposta vai chegar. Acabou o tempo de espera. Deus manda dizer que acabou o tempo de espera. A tua resposta vai chegar hoje aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Aleluia, feche seus olhos. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Cante isso. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Olha o que ele diz, ó. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso. O clame é Deus, clame é Ele. Você precisa, né? Então diga: remove. Remove a minha pedra. Me chama. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Então profetiza: tu és a própria vida, a força que há em mim. Diga: tu és o Filho de Deus, que me ergues para vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha. Senhor, isso, profetiza sobre a tua vida essa noite, meu irmão.
Hoje é noite de milagre, hoje é noite de resposta. Toque na orla das vestes de Jesus essa noite. Oh, me toca nessa hora, me chama, oh aleluia, ressuscita-me, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti essa noite, Pai. A Tua igreja, os Teus filhos estão prostrados aqui na Tua casa, no Teu altar, oferecendo um sacrifício de adoração, um sacrifício de libação a Ti essa noite, Pai. Oh Deus, eu não sei qual milagre eles precisam, eu não sei qual resposta necessitam, Pai, mas essa noite eu quero declarar, eu quero profetizar uma noite de resposta, uma noite de milagre, uma noite de cura, de libertação, uma noite de restauração sobre eles, meu Pai. Oh Deus, ouça o clamor da Tua igreja essa noite, Pai. Assim como aquela mulher que rompeu com a multidão, e um ato de fé, Deus fez com que ela se lançasse aos Seus pés e tocasse nas suas vestes. Ah Senhor, esse ato de fé que gerou o milagre daquela mulher vai gerar um milagre na vida da Tua igreja essa noite. E Ele diz: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele te pergunta essa noite. Nós queremos resposta de Ti, Senhor. Abra portas de emprego, Pai. Abra porta de negócio, Senhor. Restaura famílias que estão se destruindo aqui essa noite, Pai. Traga de volta o marido que se bandeou para a bebida. Traga de volta o filho que se bandeou para as drogas, Senhor. Restaura a família, restaura sonhos, restaura ministérios, restaura empresas, negócios aqui neste lugar. Eu profetizo sobre a Tua igreja essa noite uma nuvem, uma chuva de respostas e milagres aqui neste lugar, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele, que hoje é o dia da tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.